E aí como é que o Lula entra nessa história? O Lula tem que ficar fazendo malabarismo entre como enganar Faria Lima, enganar que eu digo assim, colocar grana no bolso dos caras, deixa eu fazer o que eu quero que eu te dou grana, né? Como enganar a galera da indústria, como enganar a galera da Faria Lima e como ficar enganando o pobre brasileiro, dizendo que o Bolsonaro é que na verdade destruiu a vida deles. Qual foi o fator que mudou tudo isso? O fator é o que aconteceu agora. A operação, eu vou listar aqui rapidamente, só as empresas que o PCC, nessa última operação de ontem e hoje, o negócio ficou PCC com loja de brinquedos, combustíveis, fintechs, fundos, que é a operação Carbono Pool, motéis e restaurantes, a operação Spare, padarias e conveniência, Rede Iracema Salamarca, varejo de postos, operação Octanagem, acho que é assim que se pronuncia. Aí estão as mensagens que o governo do estado de São Paulo divulgou dos auditores, estão chamando de auditores do PCC. O Tarcísio colocou isso aí, por isso que eu disse que está oficialmente aberta a campanha eleitoral. Aí Entenderam que a gente está apoiando o Tarcísio no chat. Não, eu não. Gente, vamos separar uma coisa da outra aqui. Olha para mim. Olha aqui para mim. Ups, presta atenção aqui você. Olha aqui para mim. Bota a tela inteira aqui, por favor. Narrar coisas não significa apoiá-las. Se você vê uma mulher passando na rua e você diz que ela é desdentada, você não está chamando ela de feia. Se você vê uma mulher bonita passando na rua e diz que ela está arrumada, você não está dizendo que quer comê-la. Então, assim, parem com esse tesão de querer pegar qualquer análise e dizer que aquilo ali é apoio, tá? Então, sossega a periquita aí e preste atenção. De novo, contexto da Baixada Santista e violência. O ex-delegado Rui Ferraz Fontes, que era secretário na Praia Grande, assassinado. A dimensão... Ex-chefe de polícia ex-chefe de polícia de São Paulo, do estado de São Paulo. A dimensão horrorosa do PCC, onde a estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também é de esquerda, aponta que mercados lícitos, muitas aspas, combustíveis, lubrificantes, bebidas, ouro, tabaco, geraram 148 bilhões só para o PCC em 2022. Com o dinheiro esquentado, o fluxo vai aumentando, e aí você tem espécie, maquininha, impostos, padarias, conveniências, lojas, integração com fintech, blindagens em fundos de estruturas societárias, reinvestimento nas usinas, frota, imóveis, terminais e negócios de fachada. O que nós temos? Nós temos o PCC virando o braço do Lula para dizer... Lembra que eu falei que o Lula está tendo que fazer um malabarismo entre indústria, a galera do mercado? O Lula está virando para essa galera e falou assim, ó, já que vocês não querem tanto fazer o que eu quero, eu vou colocar os meus meninos. Então o PCC vai lá, domina essa porra. Se o pessoal da Faria Lima vai ficar reclamando, né, porque o Haddad não conseguiu conversar com vocês, e eu quero colocar o Boulos porque eu quero radicalizar a parada, então o PCC vai começar a dominar isso aí. Então vai. Ele solta os cachorrinhos. Vão, meus menininhos. Como é que ele falava? Só um menininho querendo... Os meus meninos, né? Querendo comprar... Como é que é? Comprar cerveja? Não, o Lula não falou isso? Quando o cara quer roubar um celular, ele só tá querendo comprar uma cervejinha. Então, só para tomar uma cerveja. Só para tomar uma cervejinha. O Lula soltou os cães dele porque ele está decidido que ele está no ocaso da vida. O Lula não é um menino. Faz 80 anos na segunda-feira, né? Segunda-feira que vem. Ou seja, o Lula não tem mais 5 anos. O Lula não chega aos 85 ou 90. Então ele já entendeu que ele precisa radicalizar o processo o projeto Socialismo Brasil América Latina. E ele quer cravar o nome dele. Para cravar o nome dele, ele vai ter que romper com o processo de diálogo e diplomacia na América Latina. Porque até então, o grande salto do Lula na criação do Foro de São Paulo na década de 90 foi: meninos, acalmem-se. Nós iremos conseguir o nosso objetivo. Mas para isso a gente vai ter que conversar com galera de Centrão, a gente vai ter que conversar com a galera da grana, as empresas, as indústrias, e ali a gente vai construindo o nosso império. A gente compra a mídia, a gente compra as grandes indústrias, a gente compra essa galera toda. Seja ameaçando, seja matando, seja roubando junto com eles. Ele falou que ele nunca achou que chegaria ao poder por meio do voto. Lembra disso? Uhum. Ele falou, não, eu nunca imaginei que alguém como eu fosse chegar à presidência por meio do voto. Só que o Lula agora está com um poste flamejante deste tamanho.
Porque ele precisa manter a Venezuela como ponta de lança para animar a galera no Brasil que quer fazer igual a Venezuela, só que ele não pode ter navio americano na costa. E o que o Trump falou? O Trump já avisou. Sabe quando um gangster... a imagem eu vou ter que usar essa mesmo. Sabe quando um gangster... ou um policial, fala assim, sabe quando um policial avisa e fala assim, ó, pode falar pra galera do puteiro que a gente vai fazer uma batida lá agora. E, meu irmão, aquelas putas vão pegando bolsa, todo mundo correndo, aquela correria toda. E o cara chega de carro, quando ele abre a porta, cena de filme, ele já vem com a metralhadora assim, O Trump tá a ponto de fazer isso. O Lula quer evitar essa imagem cinematográfica a imagem cinematográfica que o Lula quer evitar, qual que é? O Trump com os documentos do Carvajal, mais as denúncias, mais o que ele pode encontrar na Venezuela, provando que a América Latina já não é mais um conjunto de países. É uma organização criminosa de narcotraficantes e terroristas que envolvem Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, PCC, Cartel de los Soles e tudo e quanto. Só que com documento provando tudo. O Lula quer evitar esse apocalipse. Porque se o Trump chegar na Venezuela e conseguir comprovar com documentos que a Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Brasil, todos eles estavam envolvidos num grande esquema de lavagem de dinheiro, narcotráfico e terrorismo, o Trump fica com uma coroa enorme. Enorme. Só que o Lula quer evitar isso. E aí, eu tinha receio de que ninguém no Brasil apontasse para essa direção. Né? E, malandramente, quem apareceu? Tarcísio. Eu não imaginei que o Tarcísio fosse nessa direção. E ele foi. Não, essa ele mandou muito bem. Sim. Para explicar para as pessoas, ele fez a postagem anunciando essa operação da polícia de São Paulo contra o PCC, e ele colocou lá várias mensagens trocadas por esses, como estamos chamando aí, esses auditores do PCC, que controlavam toda a venda de drogas ali em São Paulo. Ele colocou essas mensagens com a seguinte legenda. Ele botou lá as fotos do WhatsApp dos grupos, né? São vários grupos do PCC administrando cada um as lojas, né? Essas imagens mostram diálogos cabulosos do crime, escreveu então o Tarcísio de Freitas na publicação que ele fez nas redes sociais. Ele não citou nominalmente o PT, mas esse comentário é uma referência explícita, direta, a uma outra troca de mensagens, também interceptada pela polícia, no caso a Polícia Federal, em agosto de 2019, durante a Operação Cravada, né? Acho que todo mundo vai lembrar disso, que mirou a cúpula financeira do PCC na época, né? E essa conversa obtida mostrava um chefe do PCC afirmando, né, que o grupo tinha um diálogo cabuloso com o PT, enquanto ele criticava duramente o então ministro da Justiça e da Segurança Pública do Bolsonaro, o Sérgio Moro. Então, achei a referência feita pelo Tarcísio de Freitas foi muito boa. Muito boa. E você sabe, estava aí falando desse movimento todo do Trump de cerco à Venezuela, de cerco à Colômbia, né? O Itamaraty está muito preocupado por causa das últimas declarações do Lula, de novo, espumando, raivoso, dizendo que o Trump não pode interferir na Venezuela, que não pode interferir na Colômbia, e sempre falando em autodeterminação dos povos, em soberania nacional, como se em dois países, pegar Cuba e Venezuela, dominado por tiranias, por ditadores, houvesse alguma determinação, autodeterminação dos povos, algum tipo de soberania. Não há soberania do povo absolutamente. E o Lula se coloca a favor dos ditadores e contra o Donald Trump. E ele está dando recados assim muito raivosos para o Trump, dizendo que o Trump não vai interferir, não pode interferir, que o Brasil não vai baixar a cabeça para presidente de nenhum outro país. E está sendo, né, organizada essa reunião do Lula com o Donald Trump para domingo agora, véspera do aniversário do Lula de 80 anos. Imagine, provavelmente eu imagino que o governo americano esteja sabendo de tudo que o Lula está despejando aí ultimamente nos discursos, inclusive num congresso, Max, lá do Partido Comunista do Brasil. Então, Itamaraty extremamente preocupado
com as últimas declarações do Lula, achando que isso pode dificultar a conversa com o Trump no próximo domingo. Se é que vai haver essa conversa diante disso tudo que a gente tem visto. Na verdade, eu discordo. Na verdade, não vai dificultar. Vai provar que não ia rolar mesmo nada. Entendeu? A conversa já não vai Camelou. ser. Exato, a conversa nunca foi pro lado do Brasil. A conversa sempre foi desde o início. Gente, o Trump, desde que ele enviou aquela carta, ele não mudou 1 milímetro. Ele continua todas as vezes. Trump, Marco Rubio, Scott Bessent, né, aquele outro Jameson Greer, né? Uhum. Todas as autoridades, Christopher Landau, todas as autoridades americanas, todas, que falaram sobre o assunto Brasil, deixaram claro que o problema do Brasil é Alexandre de Moraes, ministro do STF, violador de direitos humanos.